Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E nessa aula de hoje nós iremos aprender mais sobre escatologia bíblica. É isso mesmo. Nós hoje iremos ver a lição de número 8, os sinais, que Jesus os sinais da vinda de Cristo, os sinais da vinda de Jesus Cristo, o retorno dele, tá? Então essa será a nossa lição de hoje, aula de número 8. E nós vamos também dar uma revisada na aula de número 7, a aula passada, né? Tem uns quadrinhos aqui. Eu falei para vocês no final da aula passada que eu iria iniciar essa lição de hoje com esse resumo sobre o que nós estudamos na aula passada, que é sobre a ressurreição. Nós vimos que a ressurreição é o contrário da morte. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham passado uma semana excelente, uma semana com saúde, uma semana na presença de Deus. Espero que vocês tenham orado, que vocês tenham pego a Bíblia para ler a Bíblia, para se alimentar da palavra do Senhor. Enfim, queridos, hoje nós temos diversos recursos para podermos nos alimentar da palavra. São vários meios aí na internet, televisão, rádio, enfim. Nós não temos, desculpas para ficar sem ouvir ou sem aprender a palavra de Deus, tá bom? Então, que você possa reservar no seu dia, pelo menos alguns minutos do seu dia, no mínimo alguns minutos, para que você possa ter comunhão com o Senhor, você possa conversar com Ele, possa dialogar com Ele e possa aprender mais da vontade dele para a sua vida, ok? Então, nós vamos aqui fazer um resumo bem rápido da aula passada sobre ressurreição. E depois nós vamos dar início à aula número 8, né? Vamos estar orando para dar início à aula número 8. Bom, então, ressurreição. Nós temos aqui três conjuntos de quadradinhos, né? Um, que é a ressurreição dos justos, esse da esquerda. Depois nós vamos ter um intervalo até chegar na ressurreição dos ímpios, né? Então, para quem estudou as outras aulas, sabe que os justos são o nome dado para aqueles que morreram ou vivem ainda crendo, acreditando em Jesus Cristo, acreditando no Evangelho, acreditando na salvação e se arrependendo dos seus pecados, ok? E os ímpios são aquelas pessoas que infelizmente não creem no Evangelho, não creem em Jesus Cristo como Salvador, não creem não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, enfim, que não aceita Jesus na sua vida como aquele que realmente lhe deu tudo o que ele tem e que é a salvação, que é o sacrifício, enfim, eles acham que há muitas vezes nem depois que morrer não vai ter vida eterna, não vai ter castigo eterno, enfim, são pessoas que não creem na palavra de Deus, ok? Então, na ressurreição dos justos, o que vai acontecer? Após o soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão, né? Então, aquelas pessoas que nós já aprendemos que morreram e que estão ao terceiro céu, né? Que é o paraíso, chamado de paraíso, essas pessoas serão ressuscitadas. Ela vai unir novamente a sua alma e espírito com um corpo ressurreto, com um corpo glorificado, ok? E depois dessa ressurreição, daqueles que morreram em Cristo, vai ter o quê? Vai ter um arrebatamento. O que é o arrebatamento? Aquelas pessoas que estiverem ainda vivas e crendo em Cristo, servindo a Jesus, firmes na fé, elas serão arrebatadas aos ares para se encontrar com Jesus aos ares e se encontrar com aquelas pessoas que foram ressurretas. E a Bíblia é enfática quando nos mostra que essa possibilidade de arrebatamento, de ressurreição, é apenas para quem tem esperança, ou seja, quem experimentou o novo nascimento e permaneceu fiel até o fim, ok? Bom, depois desse grande evento da ressurreição dos justos, do arrebatamento, vai vir um período de intervalo, né?
E esse intervalo pode ser tanto 7 anos, que é o período da tribulação, pode ser um período de 3 anos e meio, que seria o período da grande tribulação, ou mesmo se Jesus volta, né, para arrebatar a sua igreja no final da tribulação, esse intervalo fica meio perdido, né? A verdade é essa aí, tá? Então, a grande tribulação findará com a chamada Guerra do Armagedom. Vai haver uma guerra em Israel, né, contra o povo de Israel. Essa guerra é chamada Armagedom, ou a Guerra do Megido. É um local que tem em Israel, aonde vai haver essa última batalha, aonde quando todo Israel estiver ali acurralado, né, estiverem ali prontos para serem destruídos pelas outras nações, então Jesus voltará com os santos, seremos nós aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram ressurretos, para poder pelejar a batalha contra os inimigos de Israel. E logo em seguida dessa batalha, dessa guerra do Armagedom, né, terá o início do reino milenial com Cristo, onde Jesus vai reinar aqui na Terra por 1000 anos, né? E eu creio que nós iremos com certeza sermos sacerdotes, aqueles que estarão aqui na Terra também junto com Cristo, reinando durante 1000 anos, ajudando a Cristo a reconstruir esse lugar chamado Terra, né, para que se fique novamente um lugar parecido, um lugar restaurado com os primeiros projetos de Deus, que era o paraíso mesmo, né? Bom, e depois desses 1000 anos de Cristo, né, do reinado de Cristo aqui na Terra por 1000 anos, que será o final do milênio, o diabo que estava preso por durante todo esse tempo, porque durante esses 1000 anos do reinado de Cristo, o diabo será preso, né? Então não haverá mais tentações. Ele vai ser solto. E depois desse evento, a Bíblia nos diz, né, que os mares, os rios e a terra darão seus mortos, ou seja, vai acontecer a ressuscitação dos ímpios. Então, os ímpios serão ressuscitados também nessa segunda ressuscitação e, enfim, virá o juízo final, né? A condenação eterna, o juízo final. E depois disso, com certeza, nós teremos a eternidade, ok? Então, esse é um resumo, tá? Da ressurreição. Primeira ressurreição, o intervalo e a segunda ressurreição. Ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que é a aula de número 8. Então, nossa lição 8 do curso de Escatologia Bíblica é os sinais da vinda de Cristo. Vamos estar orando, pessoal, para começar essa nossa lição de hoje? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. O Senhor é o único a quem nós adoramos, ó Pai. É o único Deus maravilhoso. É um Deus de glória, é um Deus de poder. Tu és o Alfa e o Ômega, Senhor, o início e o fim de todas as coisas, ó Pai. E em Ti, Senhor, nós confiamos nossas vidas. Assim como o Senhor, ó Pai, nos deu fôlego de vida, nos deu o Espírito, ó Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito, para poder a cada dia aprender mais da Tua vontade. A cada dia nos arrependemos dos nossos erros, Senhor, dos nossos pecados. E a cada dia buscar a santidade, ó Pai. E aguardar, Senhor, com ansiedade a Sua volta, ó Deus. A Sua volta triunfal, Senhor. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor conforte os nossos corações. Que a nossa fé possa aumentar a cada dia diante da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos ser mais que vencedores no santo e bendito nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Então, nossa lição de hoje, sinais da vinda de Cristo. E nós vamos estar começando vendo aí, antes de ver propriamente os sinais que antecedem a vinda de Cristo, nós vamos aí estar aprendendo, né, como exemplo, alguns sinais precedidos por Deus desde a criação de todas as coisas, ou seja, desde Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele tem dado sinais aos seres humanos. Então, muitos acontecimentos relatados na Bíblia foram e serão
precedidos por sinais. Então, Deus realmente utiliza dessa linguagem de sinais para poder falar conosco, para poder nos advertir, para poder falar sobre o futuro, o que acontecerá no futuro. Nós vamos ver aí nos sinais da vinda de Cristo muitas coisas que nós já estamos passando hoje em dia e com certeza já está dentro, como eu sempre falo, do nosso relógio escatológico, né? Que é o nosso tempo antes da chegada do retorno de Cristo para a ressurreição e o arrebatamento, ok? Então vamos ver alguns sinais que a Bíblia relata lá no Antigo Testamento. Bom, primeiro, os astros, né? Os astros Deus colocou quando ele criou os céus, a terra e tudo que nela há, ele criou os astros, né? A lua e o sol por sinais de tempo. Então, hoje nós temos bastante versículos aqui para ler também, pessoal. Vamos lá. Então, Gênesis 1,14 diz assim: Deus ainda disse: que no firmamento do céu haja luzes que iluminem a terra para separar o dia da noite. E essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações, os dias e os anos. Então, colocou lá a lua, o sol, como sinais para estabelecer estações, dias e anos. Deus pôs também um sinal em Caim. Né? Quem não estudou aí alicerces firmes, perdeu. Ainda dá para você estudar tranquilamente. Né? Todas as lições aí estão no meu canal, tá? Curso Alicerces Firmes. Mas depois que Caim matou seu irmão Abel e foi expulso por Deus, ele colocou um sinal em Caim para que aqueles que encontrassem Caim não o matassem, né? Então, Gênesis 4,15 está escrito assim: Mas o Senhor lhe respondeu a Caim: Isso não ocorrerá, porque Caim estava com medo de morrer. Se alguém matar você, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor colocou em Caim um sinal de identificação, para impedir que fosse morto por alguém que o encontrasse. Não me perguntem, queridos, que sinal que é esse, tá? A Bíblia não nos relata exatamente que sinal que é esse, só diz que é um sinal. Houve um sinal de aliança de Deus com os homens nos dias de Noé. E esse, com toda certeza, eu creio que é um dos sinais mais conhecido por todas as pessoas, que é o sinal do arco-íris, né? Então, Gênesis 9, 12 e 13 diz assim: E Deus disse: E como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. E este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Então, logo depois que se findou o dilúvio, né, logo depois que Noé saiu da arca com sua família, com todos os animais, Deus fez essa promessa, essa aliança com Noé e ele colocou um sinal nessa aliança. E esse sinal é o arco-íris. Então, toda vez que você olhar para o céu e ver lá um arco-íris, pode ter certeza que aquele é um sinal de Deus, tá? É um sinal de Deus hoje para mim, hoje para você, como um aviso, né? Uma aliança que o mundo não acabará novamente em água, tá? Esse foi o acordo que ele fez com Noé. Promessa. Deus, ao encorajar Moisés, ele usou sinais, né? Êxodos 4, 8 e 9. Então diz assim: Continuou o Senhor: Se eles não acreditarem ao ver o primeiro milagre, eles quem? Os egípcios, né? Acreditarão ao ver o segundo. E se por acaso não crerem em você, Moisés, depois desses 2 sinais, e não quiserem ouvir o que você tem a dizer, farei outro sinal. Tire água do rio Nilo
e derrame-a na terra seca. Quando você derramar essa água na terra seca, ela se transformará em sangue. Então ali Deus está fazendo sinais, né? Ele está fazendo outro sinal, ou seja, sinais para mostrar aos egípcios que ele era o único Deus todo-poderoso e que os egípcios deveriam obedecer o que Moisés estava avisando eles, repassando a ordem de Deus para eles. Bom, o fogo consome 250 homens que se opõem a Moisés, sendo assim como um sinal em que Deus estava com Moisés, né? Depois lá da, da pedra, né, onde foi gravados os 10 mandamentos, e Moisés desce, né, do morro, desce do monte, vai apresentar para o povo e vê toda aquela festança, o povo adorando um bezerro de ouro. Então, quer dizer, Moisés fica muito feroz com isso, né? E ali eles dividem, né? Quem está do lado de Moisés, quem está do lado de Deus e quem não está. E esses que não estavam morreram. Está em Números 26:10, que diz assim: Mas a terra se abriu e os engoliu juntamente com Coré, e o fogo queimou 250 homens, seguidores deles. E isso serviu de advertência para todo o povo, né? Advertência, sinal para todo o povo que o povo deveria estar com Moisés e não deveria jamais se rebelar contra Deus. O fogo, já lemos, desculpa. 12 pedras foram por sinal 12 pedras foram por sinal em que Deus fez Josué e todo o seu povo passarem o Jordão, o rio Jordão, né, de pé enxuto. Então, mais uma vez, Deus fez as águas se abrirem e o povo de Deus passou aí com Josué o rio Jordão no seco. Está em Josué 4, do 4 ao 7, que diz assim: Assim Josué reuniu os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e disse a eles: Passem adiante da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um de vocês deverá colocar uma pedra nos ombros, 12 pedras ao todo, uma para cada tribo de Israel. Com elas vamos construir um monumento, de modo que no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem: Para que servem essas pedras? Vocês dirão: É para lembrar que as águas do Jordão pararam de correr quando estávamos atravessando o rio com a arca da aliança do Senhor. E essas pedras vão servir para fazer o povo de Israel lembrar para sempre deste espantoso milagre. Então, as pedras ali, o que Deus fez foi um sinal, né? Um sinal para lembrar do milagre que Deus fez com eles. Gideão pede um sinal. Juízes 6, 15 a 17. Então diz assim: Gideão respondeu. O Senhor disse que seria com Gideão. E Gideão respondeu, porém, ao Senhor: Ah, Senhor, como posso livrar Israel? Como posso eu ser um juiz? Né? Como eu posso livrar Israel dos seus inimigos? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés. E na minha família eu sou o mais insignificante. Como que o Senhor pode me escolher? Como eu posso ter certeza que o Senhor está me escolhendo para libertar o povo de Israel? Aí respondeu o Senhor: Eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fosse um só homem. E respondeu Gideão: Se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Então, mais uma vez aí, o Senhor vai fazer, se continuar a leitura, né, de Juízes aí 6, a gente vai ver que Deus vai dar sinal para ele e provar que realmente era Deus falando com ele e que Deus estava escolhendo Gideão para poder dar esse livramento para Israel. E assim como Gideão, nós mesmos, nos dias atuais, né, quando nós estamos em dúvida de algo, nós pedimos sinais para Deus. Quantas vezes nós já não pedimos sinais para Deus? Ah, Senhor, se for realmente para mim fazer isso, então que aconteça aquilo.
Se não for para fazer isso, então que aconteça outra coisa, né? E assim por diante. A gente pede sinal para Deus, por quê? Porque a gente acredita em Deus e sabe que Ele pode sim dar um sinal, uma confirmação para nossas vidas. Bom, sinal na profecia contra a casa de Elias. Está em 1 Samuel 2,34. E diz assim: E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, Deus falando, farei com que seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia. Duro sinal esse, hein? Duro sinal. Então, um sinal, os 2 filhos iriam morrer no mesmo dia para provar ali aquele profeta que era Deus mesmo que estava dizendo, ok? Na profecia do nascimento de Josias, houve um sinal quando o profeta predisse, né? Josias foi um rei de Israel. Então, 1 Reis 13:3, e diz assim: Então deu uma prova de que o recado vinha do Senhor. Este altar se rachará, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão no chão, né? Então era algo que não era fácil de acontecer, né? O altar, todo feito de pedra, ele ia se rachar e as cinzas ali dos holocaustos iriam se espalhar no chão. E essa seria um sinal, uma prova que o profeta estava dizendo vinha realmente do Senhor. Bom, Isaías fala de um sinal para o nascimento de Cristo, Isaías 7,14, e diz assim: Por isso o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Né? Então, Isaías, há muitos anos atrás, antes do nascimento de Jesus, ele já tinha predito como seria um sinal. Na verdade, são 2 sinais, né? Seria uma virgem ficando grávida e o filho dela, quando nascesse, se chamaria Emanuel. Esses seriam 2 sinais para o povo acreditar, né, que seria realmente ali o Cristo, o Senhor, o Salvador. Sinal de castigo nos dias de Jeremias. Jeremias 44, 9 a 11. Já se esqueceram das maldades dos seus pais, das maldades dos reis e rainhas de Judá? Das maldades que vocês e suas mulheres cometeram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje vocês não se humilharam e nem sentiram tristeza pelos seus pecados, ou seja, não se arrependeram. Vocês não me respeitam, não obedecem à minha lei e aos decretos que eu ordenei aos primeiros israelitas. E por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o meu plano é castigar todos vocês e destruir completamente todo o povo de Judá. Então, esse castigo, essa destruição, era o sinal do Senhor mostrando para eles que eles estavam desobedecendo a Deus, eles não estavam ligando mais para nada quanto ao que o Senhor tinha ensinado a eles, tinha dito através dos profetas, através dos ensinamentos que eles deveriam fazer. Então, um sinal de castigo. Bom, Ezequiel, né, um outro profeta enviado por Deus, à casa de Israel. Ezequiel 12, 6, 10 e 11. E diz assim: Enquanto eles observam, apanhe sua bagagem e coloque tudo sobre os ombros. Parta quando já estiver escuro e cubra o seu rosto, para não ver o que acontece em volta. E isso servirá para mostrar aos israelitas, ou seja, isso servirá para mostrar, servirá como um sinal, né, aos israelitas o que vai acontecer a eles. Pois vá dizer a eles o seguinte: Assim diz o soberano Senhor. Esta mensagem é para o príncipe de Jerusalém e para o povo que vive em Jerusalém. Diga-lhes: o que eu fiz é um sinal do que vai acontecer aos moradores de Jerusalém. E eles farão uma longa viagem para uma terra onde serão escravos. Né? Então, o profeta ali, Ezequiel, saindo
com sua bagagem, sua grande bagagem, à noite, né? E cobrindo o rosto, era um sinal do que iria acontecer com todo o povo ali de Jerusalém. Né? Foi um sinal que Deus utilizou para mostrar ao povo o que iria acontecer com eles. Bom, até o rei, né, Nabucodonosor, da Babilônia, reconheceu sinais de Deus, acreditou em Deus. Daniel 4, versículos 2 e 3. Quero que todos saibam dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. É quase impossível acreditar. Foi um grande milagre. Agora eu tenho certeza de que o seu reino é eterno. Agora sei que ele reina para sempre. Então, Deus fez sinais e maravilhas ali com o rei Nabucodonosor e ele, através desses sinais, acreditou em Deus, ok? E Jesus enfatiza o sinal do profeta Jonas, né? Para quem não conhece Jonas, é aquele profeta que desobedeceu a Deus, em vez de ir para Nínive, onde Deus tinha enviado ele, ele quis ir para outro lugar, né? E pegou um barco, era Tarsis, pegou um barco e no meio dessa jornada para Tarsis veio uma tempestade terrível que Deus enviou. E aí Jonas acordou e falou: Não, me joguem ao mar, senão todos vocês vão morrer. E aí Jonas foi jogado ao mar, e aí veio um grande peixe, a Bíblia não nos fala exatamente, mas veio um grande peixe e engoliu, né? Engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe, semelhante ao estado do seu corpo físico, ao corpo físico de Jesus, entre sua morte e ressurreição. Então nós aprendemos já que Jesus, entre sua morte e ressurreição, né, ficou alguns dias e noites no Hades, né, ali na nós chamamos de Sheol ou Hades, onde estavam ali os condenados, onde estavam ali os ímpios, onde havia um grande vale e estava os justos, né? Então esse foi um sinal que Jesus enfatizou sobre o profeta Jonas, que diz assim, Mateus 12, 39 e 40. Mas Jesus respondeu: Só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova, e não receberá nenhuma, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no fundo da terra, né, no Hades, no Sheol, por 3 dias e 3 noites. Então foi mais um sinal para o povo de Israel, que aconteceria. E haverá sinais para os que crerem no nome de Jesus. Né? Aqueles que creem no nome de Jesus. Quais sinais? Marcos 16, versículos 17 e 20. Que diz assim: E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. E os discípulos foram a toda parte pregando, e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio de milagres, dos milagres que seguiam a sua mensagem. Então, os milagres são sempre sinais, tá? Sempre que nós ouvirmos dizerem milagres, na verdade são sinais de Deus e para que o povo possa reconhecer ali o que Deus tem feito e está fazendo por eles, ok, pessoal? E nessa última parte aqui, né, os discípulos indagaram a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, do fim dos tempos. E o Mestre Jesus responde, relatando sobre os sinais, em Mateus 24, 3. Está escrito assim: Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Ou seja, que sinais, que acontecimentos, que sinais marcarão a sua volta e o fim dos tempos? E quais são esses sinais? Quais são esses acontecimentos? Você já sabe? É eles que nós vamos estudar agora, tá? Então, nessa primeira parte aqui, dessa lição, número 8, nós vimos aí vários sinais que Deus utilizou, né,
principalmente com o seu povo no Antigo Testamento. E agora nós vamos aprender aí, vamos ver alguns sinais que realmente precederão a vinda de Cristo. Quando os apóstolos, quando os discípulos perguntaram para Cristo, né, quais seriam os sinais, os acontecimentos que anteciparia a vinda dele, então em Mateus 24 ele realmente fala sobre algumas coisas que aconteceriam. E nós vamos ver que nós estamos vivendo algumas delas, ok? Nesse tempo atual. Bom, pessoal. Bom, então o primeiro sinal aí é um sinal histórico. Então, no ano de 70 depois de Cristo, tá? Depois do nascimento de Cristo, então já fazia aproximadamente 40 anos que Cristo já tinha sido crucificado, ressurreto. O general Tito de Roma, com seus exércitos, entraram em Jerusalém e destruíram tudo, inclusive o templo de Salomão, né, o templo dos sacrifícios. Então, de fato, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus tinha predito em Mateus 24, 1, 2. Ih, fechei de novo, que não era para fechar aqui. Só um minutinho, pessoal. Isso. Quando Jesus estava deixando, deixa eu aumentar aqui. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém, ele lhes disse: Vocês estão vendo tudo isso? Todos esses edifícios serão derrubados, e não será deixada uma pedra em cima da outra. E aconteceu. Sinais atuais, né? É um sinal histórico, um sinal que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. E aí os sinais atuais agora. Fala sobre o princípio de dores, né? A angústia na terra. Então, Mateus 24:8 e Lucas 21:25. E diz assim: Mas tudo isso será apenas o princípio das dores, ou, em algumas traduções, o princípio dos horrores futuros, as coisas ruins que acontecerão. Mateus 21:25 diz: Então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui na terra, as nações estarão em angústia e apavoradas com o barulho terrível dos mares. Né? Então haverá sinais nos céus, na terra e nos mares. Então tudo isso acontecerá. Bom, sinal em cima no céu. Haverá espanto, como nós já lemos, fumaça, fogo, trevas e sangue. Vamos ler aqui de Atos 2:19, Joel 2:30, 31 e Lucas 21:11. Atos 2:19. E farei coisas espantosas na terra e no céu: sangue, fogo e colunas de fumaça. E colocarei sinais, Joel 2:30 e 31. E colocarei sinais estranhos na terra e no céu: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando ele fala de colocarei sinais estranhos, o que é uma coisa estranha? É uma coisa a qual nós não estamos acostumados a ver, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não vê essas coisas acontecerem. Então, são coisas para nós anormais, coisas estranhas. Então, quando nós começarmos a ver essas coisas estranhas no céu, então é sinal que o grande e terrível dia do Senhor está chegando. É um sinal, são sinais, né? Lucas 21:11.
E haverá grandes terremotos, fomes e epidemias de doenças em vários lugares da terra, e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. Pessoal, esse versículo de Lucas 21:11 nós já estamos vivendo, tá? Se vocês têm aí acompanhado o canal do Anderson Andy, que é de Olhos no Céu, que eu já comentei aqui com vocês no YouTube, é canal de Olhos no Céu, vocês podem verificar que já está havendo grandes terremotos, fomes em diversos lugares e essas fomes vão aumentar, tá? De acordo, inclusive, com o Rafael Bittencourt, que é outro canal também que eu já sugeri para vocês estarem vendo, que ele acompanha bem de perto tudo o que está acontecendo no mundo na parte política, geopolítica. Ele fala sobre o pessoal da NON, né, que é a Nova Ordem Mundial, junto com uma empresa, que agora não me recordo o nome, estão fazendo testes, né, para simular ataque cibernético nas grandes empresas que distribuem, que fornecem alimentação para o mundo. E, enfim, nós já vimos aí que houve dois ataques. Uma empresa na Europa, se não me engano, ou nos Estados Unidos, e a segunda empresa foi agora a JBS. JBS, algumas semanas atrás, passou por um grande ataque aí, cibernético e deixou de fornecer fornecimento normal que eles fazem de carnes, deixou de fornecer. Eu não sei atualmente como é que está, se já resolveram ou não resolveram. Eu sei que atrasou muitas coisas. Então, se preparem, pois assim como Deus disse, como Jesus disse, haverá terremotos, que já está havendo, haverá terremotos maiores ainda, fome, pior do que está, epidemias, nós já estamos passando aí há quase 1 ano e meio, né, por essa epidemia que nós estamos vivendo, e ainda coisas piores poderão acontecer, né? E isso vai acontecer juntamente com grandes sinais nos céus, que já começaram a acontecer também, né? Várias partes aí recebendo pedaços de asteroides, enfim, estão caindo vários pedaços aí na Terra de asteroides cruzando o céu e assim por diante. Se você não está acompanhando, sugiro que acompanhe o que está acontecendo nos céus, tá? São sinais do que estamos vivendo nos dias atuais. A palavra de Deus se cumprindo. Bom, sinais na terra. O véu do templo se rasga. Em Mateus 27:51. Vamos ver aqui. Mateus 27:51. Então, naquele mesmo instante, no instante em que que Jesus veio a, a falecer, a expirar na cruz, né? Veio cumprir totalmente aquilo que ele tinha vindo a cumprir, seu sacrifício. Naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo, né, foi rasgada de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. E os túmulos se abriram, e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. Esse foi um sinal também que Deus havia aceitado o sacrifício de Jesus como sendo nosso remidor, como sendo nosso salvador. Terremotos e rumores de guerra acontecerão, né? Mateus 24, 6, 7. Esse aqui, acho que nós já lemos lá em cima. Os mortos ressuscitarão, né? Mateus 27, 52. E fumaça, sangue e fogo novamente, como está em Atos e Lucas. Aqui, achei. Atos. E farei coisas espantosas na terra e no céu: sangue, fogo, colunas de fumaça. Lucas. E haverá grandes terremotos, fomes, epidemias e doenças em vários lugares da terra. Coisas terríveis com grandes sinais nos céus. Nós já lemos aí, né, pessoal?
Repete aqui e repetiu aqui embaixo, tá? Sinais na vida religiosa. Então, falsos cristãos e falsos profetas. Tormentos, faltou um R aqui, né? Tormentos, mortes, ódio, por causa do nome de Cristo. Tudo isso vai acontecer. São sinais também da vinda de Cristo. Mateus 24, versículo 5, depois do 9 ao 11. Então, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo por toda a minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé, e trairão e odiarão uns aos outros. E aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Então aqui, né, até o povo que hoje acredita em Cristo, acredita na palavra de Deus, vão ser enganados. Então muitos serão enganados, ok? Por esses falsos profetas que aparecerão. E muitos também de nós seremos perseguidos e seremos mortos, né, por amor a Cristo, porque o mundo já está começando a odiar aqueles que são corretos, aqueles que querem viver o dia a dia perante a Deus em santidade. O mundo está dizendo que já está sendo resetado, a cabeça das pessoas está sendo resetada para o novo mundo, para eu posso fazer o que eu quiser. Né? A verdade é essa, tá, pessoal? Ah, então, sinais na vida social, né, os povos desaparecidos, comprometidos mais com os prazeres terrenos. Então, Lucas 17, 26 a 27, que diz assim: Assim como foi o povo com o povo no tempo de Noé, antes do dilúvio, também será nos dias do Filho do Homem, ou seja, quando anteceder a vinda de Cristo. Eles comiam, bebiam, se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Né? Então quer dizer, antes da vinda de Cristo, muitas e muitas pessoas estarão fazendo tudo normalmente, né? Comendo, bebendo, se prostituindo, casando, tendo filho, trabalhando, enfim. Vão ser dias como os dias de Noé, onde as pessoas não ligaram para a palavra de Deus, para o aviso de Deus, para o sinal e morreram todos. E assim também vai ser com aqueles que não acreditarem aí em Cristo e na sua palavra, ok? Bom, ricos, opressores plantearão e chorarão as suas riquezas, escândalos, traição e aborrecimentos. Tiago 5, 1, 3. Prestem atenção, vocês ricos. Agora é a hora de chorar e gemer, com extrema aflição, por causa de todas as angústias que estão para vir sobre vocês. A riqueza de vocês agora mesmo está apodrecendo, e suas roupas luxuosas estão se tornando trapos, corroídos pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e isso ficará como uma prova contra vocês. E lhes comerá a carne como fogo. Vocês amontoaram riquezas nesses últimos tempos. Né? Então a palavra, né, que lendo ela em primeira vez, dá-nos entender, como muitos às vezes ensinam, que é proibido, né? É pecado ser rico. Não é isso. Não é pecado ser rico. Pecado é você confiar no seu dinheiro mais do que confiar em Deus. Pecado é você colocar o dinheiro, a sua riqueza, o seu tesouro em primeiro lugar, sendo o tesouro não sendo Cristo, mas o tesouro sendo a sua riqueza. Isso é pecado. Essa mensagem aqui, Tiago, é para essas pessoas que são ricas e que o tesouro delas não é Deus, mas sim o seu dinheiro, e sim suas posses. Essa é uma mensagem para essas pessoas. Não adianta nada as pessoas serem ricas, terem tudo nessa terra, mas não terem principalmente a salvação em Cristo Jesus. E o sinal entre
nações, né? Nação contra nação, reino contra reino, né? Guerras, né? Mateus 24:7. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros, e haverá fome e terremoto em muitos lugares. Sinais na vida moral, corrupção, degradação do gênero humano, como nunca visto, né? Quem não tem visto isso hoje em dia? Degradação do gênero humano, né? Hoje em dia estão se criando vários gêneros. Então não existe mais somente o homem e a mulher. Existe um monte de gêneros aí que a sociedade está criando e está empurrando isso ou querendo empurrar isso goela abaixo da gente, certo? Então violência, pornografia, ameaças ao casamento, tudo isso é sinal da vinda de Cristo. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que diz assim: É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Vai ser muito difícil amar a Cristo. Vai ser muito difícil seguir a palavra de Deus. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Vai ser uma coisa normal. O que hoje, para nós, pessoas de valores, é algo imoral, para as pessoas que virão aí, e já tem muitas pessoas assim, não se preocuparão com imoralidade. Para eles serão tudo normal. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Então, ou seja, aquelas pessoas que procuram fazer as coisas certas, aquelas pessoas que procuram andar em santidade, as pessoas que procuram ser boas, elas vão escarnecer da gente, né? Vão zombar da gente, como se a gente tivesse errado e elas estivessem certas. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer do que amar a Deus. Ou seja, elas preferirão dar prazer à carne, aquilo que a carne quer de prazer, do que amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Então, sinal na vida moral das pessoas, né? Já está acontecendo tudo isso também, pessoal. Sinal entre o povo de Deus, entre os cristãos, aqueles que creem em Cristo. Vai ter um esfriamento espiritual acompanhado da apostasia, né? O que é apostasia? Apostasia é você deixar de acreditar, de ter fé em Cristo, deixar de acreditar em Deus. Isso é apostasia. Então vai haver o que? Um comodismo espiritual, um egolatrismo, ou seja, você vai ser egoísta, né? Vai encher o seu ego, você vai acreditar mais em si mesmo do que em Deus. É um egolatrismo. Egolatrismo espiritual, distorções doutrinárias, né? Cada um vai dar um ensinamento sobre as coisas de Deus, ou seja, tudo isso também, querendo ou não, já está acontecendo, né? Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, quantos comodismos já não estão aparecendo. 2 Tessalonicenses 2:3, e diz assim: Não se deixem enganar por ninguém, não obstante o que eles digam, porque aquele dia, né, o dia de Cristo, não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Olha só. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, ou seja, apostasia. O pessoal vai deixar de amar e de obedecer os valores que Deus tem passado para nós através de tantos anos na Bíblia e vão se rebelar contra ele, dizendo que tudo pode, né? Basta você querer que tudo pode. E depois virá o homem da rebelião, que é o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então, queridos, já estamos começando
a viver essa época da rebelião contra Deus, tá? Vocês podem enxergar aí espiritualmente que nós já entramos nessa parte. Só estamos aguardando aí a chegada e a declaração, né, do anticristo, tá? Que não deve demorar muitos anos para acontecer isso também. Bom, e por último, né, o último sinal, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mateus 24, 13 e 14, que diz assim: Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Pessoal, como hoje nós podemos pregar, evangelizar, pregar a palavra de Deus para o mundo todo? Qual ferramenta nós estamos utilizando nesse momento que você está aqui me assistindo nessa videoaula? Não sei se você está no Brasil, não sei se você está em outro país, Estados Unidos, seja outro país que for, você está sendo evangelizado, você está aprendendo a palavra de Deus, o Evangelho, através de que ferramenta? Através da internet, através das plataformas sociais. Então, nós já estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus está sendo ensinada e pregada ao mundo inteiro, porque hoje o mundo inteiro tem internet. Ok, pessoal? Então, é um tempo também que já nós estamos vivendo. Então, o fim, a volta de Cristo, não está tão longe assim. Ok, pessoal? Então, esses foram aí os sinais, né, que precederão a vinda de Cristo. Então, resumindo, vou mudar a câmera aqui. Então, resumindo, de todos esses sinais que nós vimos, nós podemos dizer o quê? Haverá terremotos na Terra, haverá sinais no céu, né? O Sol, a Lua, as estrelas, cometas, asteroides. Haverá maremotos, como nós lemos também, haverá grandes sons dos mares, ou seja, maremotos invadindo muitos lugares. Haverá doenças, epidemias, já está acontecendo. Haverá fomes terríveis, que já está acontecendo e vai piorar. Né? Haverá apostasia, né? As pessoas deixarão a fé em Deus, a fé em Cristo, e darão mais prazer à sua carne. Isso é a apostasia. E haverá muitos falsos profetas enganando as pessoas. E haverá a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. Tá, pessoal? Então, resumindo aí tudo que nós aprendemos de sinais, e você pode concordar comigo que muitos desses sinais nós já estamos vivendo, tá? Muitos nós já estamos vivendo. Então, pessoal, é muito importante esse curso de escatologia, porque ele vai nos ensinar e vai nos alertar, vai abrir nossa mente para nós enxergarmos o nosso dia a dia com uma outra visão espiritual, com uma outra ótica. Né? Então, o nosso dia a dia não vai ser simplesmente enxergarmos como se fosse algo comum que está acontecendo, mas nós vamos cada dia mais encaixando as peças do quebra-cabeça e vamos ver que se tudo isso que está acontecendo no mundo são sinais que precedem a vinda de Cristo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo para contribuir com esse vídeo, com a plataforma, para que ele apareça para outras pessoas. Compartilhe o vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Né? Nosso propósito aqui é estar ensinando e pregando a palavra de Deus para todo mundo. Pessoal, vamos estar orando para encerrar nossa aula de hoje. Olha, acabamos hoje com menos de 1 hora, hein? 54 minutos. Mas é isso aí, pessoal. Senhor Deus poderoso, muito obrigado, Pai, por mais essa aula, por mais esses ensinamentos, pela tua palavra, Senhor, que é maravilhosa.
E tudo isso possa ficar gravado em nossa mente, nosso coração, que nós possamos a cada dia viver o Teu Evangelho, que possamos a cada dia reconhecer, ó Pai, os sinais que antecedem a Sua vinda, Senhor. Que não enxerguemos mais as coisas que estão acontecendo nesse mundo como tudo normal, como é assim mesmo que tem que ser, mas que possamos enxergar, ó Pai, com uma ótica espiritual de que tudo isso está dentro do relógio escatológico que o Senhor preparou para o seu retorno. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, abençoando nossas famílias, nossas casas, abençoando nosso emprego, nosso trabalho, tudo ao nosso redor, nossos familiares e parentes, Senhor. Que o Senhor realmente nos livre de todo mal, toda doença, toda enfermidade, todo roubo, assalto, furto, Pai, e que principalmente a cada dia, Pai, o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão e o teu amor, ó Pai. Que nós possamos continuar firmes até o fim, que nós possamos perseverar até o fim, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nos ajuda. Amém. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.